Bem-vindos, bem-vindas a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina, temos como convidada hoje a Susana Soares e vamos falar sobre a introdução do ovo vaginal, principalmente o ovo de obsidiana, não é assim, Susana? É. Antes de mais, este ovo tem um nome. Este ovo tem um nome, chama-se Osíris. O ovo de obsidiana é este, e este é um ovo certificado, placito, mas é um ovo certificado, mas este específico tem um nome, Osíris. E esse nome é significativo, porque o mito de Osíris diz, isto muito curto, que Osíris foi morto e despedaçado em 1000 pedaços e espalhado pela terra. E Ísis, a deusa egípcia Ísis, foi recuperá-lo, okay? E montou-o todo outra vez, vá lá. E portanto ele chama-se Osíris, e ao ser introduzido na vagina, já vamos ter como, possibilita-nos procurar pedaços de nós mesmas e reconstruirmos-nos, recuperarmos-nos. Por isso Já é que vamos ele é dar tão... mais detalhes então, não é? Mas antes de mais, Susana, tu falavas que esse ovo ou essa pedra sai do vulcão. Também isso Sim. tem um significado e uma simbologia. Sim, também. No fundo, a obsidiana é um vidro vulcânico. Ela conta-se entre os cristais, mas na realidade não é um cristal porque é amorfo, não tem estrutura cristalina, é um vidro vulcânico. Se nós pusermos à luz, se tiverem uma vela, nós conseguimos ver a transparência. Talvez não o ovo porque é bastante gordo, mas uma mais fininha conseguimos ver a transparência. Ao ser transformado no vulcão, o que acontece é que ela arrefece muito depressa e, portanto, ela vai nos permitir também conectar muito depressa com partes de nós mesmas que nós esquecemos ou com locais da nossa psique que nós esquecemos, e vai nos permitir uma certa rapidez nesse trabalho, que tem as suas coisas boas e as suas coisas más, naturalmente, mas principalmente boas. Então, Susana, para que nós possamos perceber um pouco mais, como é que nós podemos usar o ovo da obsidiana? O ovo usa-se sempre, há uma metodologia para usar todas as obsidianas. Eu posso falar da minha experiência porque eu uso o ovo segundo essa metodologia há mais de um ano, com paragens, claro. Ninguém consegue estar a fazer um trabalho interno intenso durante um ano, não é? Mas basicamente a metodologia requer que tu, para um primeiro tratamento, imagina que no meu caso eu estava na pré-menopausa, vá lá, na perimenopausa, e ainda estou, obviamente, e decidi regular, vá lá, as emoções, regular os meus principais sintomas são de irritabilidade, mas também de períodos, naturalmente, de períodos irregulares e de irritabilidade antes e de, pronto, os outros sintomas claros isso não tenho, mas esses dois eram algo grave. E comecei a usá-lo nessa altura. E, portanto, o que se faz, um primeiro tratamento durará 3 meses e a metodologia requer que tu uses o ovo 6 dias por semana, 6 noites, porque é uma obsidiana noturna, usa-se à noite, 6 noites, descansa um dia, durante 3 semanas, descansa uma semana, durante 3 meses. Depois reavaliamos o trabalho e a pessoa e a terapêutica e recomeçamos outros 3 meses, se quiser, já a outro nível, já um nível se calhar mais profundo, mais emocional. Então, basicamente, o ovo introduz-se na vagina, de preferência pelo lado mais largo, ok? Isto é uma pergunta que todas as mulheres me fazem, porque, pelo menos em Portugal, há um medo muito grande, há uma curiosidade, mas um medo muito grande. Para mim é muito confortável, introduz-se pelo lado mais largo, eu durante meses introduzi pelo lado mais fino, porque não me lembrei, mas às vezes as pessoas têm medo e nesse caso também introduzam pelo lado mais pontiagudo, e ele vai subir e vai encostar na cérvix, não é? Vai lá para cima, não te fica na vagina, não te vai cair durante o bebê, estás deitada, não vai acontecer nada. Este ovo não tem 2 buraquinhos, alguns têm 2 buraquinhos para um fioinho, mas a ideia é que nós estamos, vá lá, a aceitar uma terapia. No fundo isto é um pouco invasivo, não é? Se tu pensares bem é invasivo, mas és tu própria que estás a permitir. E nós mulheres, nós fazemos isso. Nós permitimos que nos invadam, porque é isso, não é? Num ato sexual tu estás a permitir, mas não deixa de ser ligeiramente uma invasão. E assim como é uma invasão, assim tu confias que ele vai sair, não é? Quando tu quiseres e quando tiver que sair, e portanto não tem fiinhos, faz parte da terapia, tu aceitares isso, e é um problema para muitas mulheres. Para mim não foi, mas para muitas mulheres é um problema muito grave. Ai meu Deus, se o ovo não sai. Eu costumo dizer que terá a ver com o controle, não é? É Gostamos que de tem a ver controlar com tudo. Controle.
E nós realmente temos que até certo ponto controlar, mas também temos que confiar. Eu costumo dizer às mulheres que sai um filho, muito mais facilmente sairá o ovo. Portanto, ele introduz-se e é uma terapia noturna, isso faz-se à noite, durante 6 dias, tu usas à noite e de manhã tiras o ovo, ele normalmente sai quando tu começas a movimentar ou vais à casa de banho, mas se não tens mesmo que puxar, quase que vais a ter um filho ou como se fosses realmente à casa de banho, que será um tema um pouco estranho, mas é assim que ele sai. Às vezes não sai, é muito raro, mas eu também já tive casos, a mim acontece mais vezes, quando não sai é porque ele está a trabalhar qualquer coisa que tem que ser trabalhada e portanto está ali. E o que é que fazes? Deixas ficar? Eu deixo ficar. Nunca se tira com... É óbvio que tu podes introduzir os dedos, mas nunca se faz isso. Deixa-se. Quer dizer, podes puxar, mas tranquila. Aceitas que ele está lá e que vai sair durante o dia alguns, ou no dia seguinte. Tranquila. A obsidiana é um vidro, é liso, é antibacteriano, não tem qualquer problema. Podes limpá-lo, lavá-lo, fervê-lo se quiseres. Em termos energéticos, nós aconselhamos, o protocolo manda que tu limpes a primeira vez, que tu limpes num vaso de água com sal, num copo de água com uma pitada, só uma pitada de sal, à lua nova, e depois carrega-lo nessa lua cheia. E depois tira-lo de água com sal, lava-o com água fria da torneira, carrega-lo à lua cheia, está pronta para usar. Introduzes e quando tiras, com uma oração e um mantra de proteção e uma oração e um agradecimento ao ovo que esteve a trabalhar, e quando o tiras também com um agradecimento, quando ele sai. Observas, eu observo sempre, porque às vezes tem muco, por exemplo, nos primeiros tempos começas a usar, vai ter imenso muco e depois deixa de ter, porque vai limpando a vagina, o próprio canal, ok? Eu passo por água fria, mas se o quiserem ferver, tudo bem. Ou se quiserem lavar com sabão neutro, com o mesmo sabonete, com o mesmo sabão como nos lavamos, não com detergentes, com sabão, está-se tranquilo e utiliza-se da noite Susana, outra não vez. sei se queres eventualmente falar disso para todos nós, mas quais foram para ti, no teu próprio processo, o que é que esse trabalho te trouxe? Assim, até gostaria muito. Eu comecei a usar um ovo diferente deste, um ovo também de obsidiana que não é certificado, não tinha a metodologia, mas eu depois encontrei a metodologia e comecei a usar. E os primeiros sintomas foram realmente algum desequilíbrio. Com este é diferente. Os principais sintomas, quando eu usei o ovo, lá está, eu estava a tratar realmente a irritabilidade e de alguma forma os períodos. Imediatamente, um mês do ovo começou a regular, portanto, a partir do momento que eu comecei a usar o ovo, o período regulou. Por exemplo, regula durante temporadas mais curtas e durante temporadas mais longas, porque eu estou em perimenopausa, mas regulou imediatamente o período. Algum incómodo durante de síndrome pré-menstrual que tinha, portanto, dores nos rins mais, às vezes dores na vagina mesmo cá fora, nos lábios, desapareceram. Durante os primeiros tempos, e se eu digo durante os primeiros tempos, que é durante os primeiros 15 dias, o próprio cheiro, o muco da vagina é diferente e depois regula também. Em termos físicos, isto em termos físicos. Também durante os primeiros tempos, durante os primeiros talvez 3 semanas, durante os primeiros 2 meses talvez, tinha um cansaço grande. Tens mais cansaço porque ele está a trabalhar durante a noite. Comecei imediatamente a dormir muito melhor, isso também foi maravilhoso. É verdade, tínhamos esquecido. Eu dormi bem toda a minha vida, a não ser agora, por isso foi muito bom quando voltei a dormir bem. Mas andava assim mais cansada e notas que tens que dar mais tempo e mais espaço a ti, que por simplesmente que descansar mais, e depois também regula e até ficas com mais energia, mas durante os primeiros tempos está mais cansada. A parte da irritabilidade, quando tu pões o ovo, tens que ter a noção que tu vais mexer em partes tuas que não mexes há muito tempo às vezes, e de facto causam-me os primeiros tempos causam-me irritabilidade ainda mais exacerbada, mas também passou. Por acaso, a mim, passou tipo nos primeiros 3 meses, mas às vezes durou um pouquinho mais. Mas isso é porque tu estás, por exemplo, não permites coisas que antes te irritavam um bocadinho, agora irritam-te muito. Tu já não permites determinadas coisas. Tu, como mulher, afirmas-te mais e há coisas que já não permites. E se permitias de alguma forma que te calcassem ou que te faltassem ao respeito ou que entrassem no teu espaço, tu deixas de permitir isso. E claro, vai causar mais choque e mais confronto com as pessoas que te rodeiam. Mas estás ciente disso e podes trabalhá-lo a outros níveis.
Depois disso passou e realmente a parte de irritabilidade que eu tinha entre a ovulação e o período vá lá está muito mais calma. Eu noto isso, não acredito a dizer isto para a televisão, mas pronto, para o YouTube, mas eu noto isso na relação com os meus filhos, porque se eu sou dada a exaltar-me e a começar a gritar, e isso agora não acontece. Enquanto que eu me lembro, por exemplo, que a minha mãe, nesta fase da vida dela, que foi um problema connosco, ela realmente alterava-se muito. E eu agora altero muito menos e consigo ver as coisas de outro prisma. Portanto, é nesse aspecto também, portanto, nesse aspecto mais de comportamental, psicológico, foi muito bom. Em termos mentais, parou-me um bocadinho. Ou seja, eu tenho uma mente extremamente rápida e estou aqui a falar contigo e já estou a pensar no que vou dizer na próxima entrevista, ok? E o ovo, e às vezes, muitas vezes também falo sem pensar muito, não, sem refletir muito, ou meto-me nas coisas sem refletir muito, e o ovo vem-me permitir uma certa distância. E eu agora dou por mim, às vezes, a pensar antes de falar, que é uma coisa extraordinária para mim. Tu falavas há pouco, Susana, que esse tipo de utilização do ovo traz-nos partes de nós que nós não queremos tocar ou até temos algum receio. A que é que te referes exatamente? Nós vamos buscar, temos que imaginar que é os íris, não é? Nós, durante a nossa vida, em termos xamânicos, dizemos que perdemos bocados de alma, mas não é bem isso. Durante a nossa vida, nós temos coisas que varremos para baixo do tapete ou para um quarto escuro. E se imaginares a tua alma como um castelo, e então há salas que nós não entramos, como ao quarto das tralhas lá em casa, estás a ver que nós todos temos um armário, um quarto, uma gaveta para onde vão aquelas tralhas, e nós temos a mesma coisa. E às vezes são partes de nós que nós, por exemplo, não gostamos. Por exemplo, eu desatar a gritar com os meus filhos, realmente não é coisa que eu gosto de mim, e vai-te obrigar a olhar para isso. E vai-te obrigar a olhar para isso de coisas desde pequenina, ou de pequeninas que ralharam contigo e te puseram de castigo. E tu achaste que aquilo foi uma injustiça muito grande. E esse peso dessa injustiça ainda está aqui passado 40 anos. E vai-te obrigar a olhar para isso e nós às vezes não gostamos. Mas também te vai fazer olhar, e isso é muito bonito, isso é uma coisa que as pessoas se esquecem quando trabalham com a Diana, vai-te fazer olhar para as partes tuas claras, alegres, criativas, para as quais tu também não olhas porque te esqueceste. Ou seja, tu quando eras miúda, se calhar pintavas muito bem e nunca mais pintaste. E essa capacidade de pintar e essa lembrança vem outra vez e tu vais começar a pintar, ou pelo menos podes fazê-lo e deves. As pessoas esquecem-se, a obsidiana trabalha muito, este método trabalha em metodologia transpessoal e olha para a sombra, para o que em psicologia junguiana se chama a sombra. E nós esquecemos, na sombra não estão só as nossas coisas más, mas também estão as nossas coisas boas que nós deixamos de fazer. Perfeito, Susana. E que indicações tu poderias dar no caso de nós querermos então fazer este tipo de terapia e então fazer este trabalho que é no fundo tão profundo como tu estás aí a descrever? Eu peço encarecidamente que contactem uma terapeuta certificada, porque eu fiz isso. Eu comecei a usar um ovo qualquer e depois comecei a usar um ovo certificado sem a ajuda de uma terapeuta, mas uma terapeuta é um terapeuta, mas normalmente são mulheres, é uma ajuda valiosíssima, porque primeiro temos experiência e se não temos, podemos perguntar aos nossos colegas que já têm, esta terapia tem 30 anos, eu posso perguntar à minha professora, as pessoas que eu tenho agora, qualquer dúvida, qualquer caso mais complicado, pessoas com miomas, com papas Nicolaus desequilibrados, com problemas físicos, com quistos, eu posso perguntar. E vocês não estão sozinhas e podem me telefonar a qualquer hora e dizer, olha, Susana, eu estou assim, eu tenho um corrimento muito, ou a outra terapeuta, eu tenho um corrimento muito forte, eu estou aflita, eu acho que sangrei muito no último período, pode ser disto. E eu posso dizer, sim, é normal, tem calma. Ou posso dizer, olha, eu ando muito irritada, não consigo concentrar-me no meu trabalho, ando desconcentrada, vejo imagens, eu posso dizer, então não uso o ovo a noite inteira, uso só meia-noite, só 6 horas ou só 3 horas. Portanto, eu posso apoiar a pessoa e também posso trabalhar com outras geometrias para alargar essas partes que elas não querem ver, a um nível mais mental, mais emocional também a trazer a emoção e também a recuperar aquelas que querem com elas, a recomeçar o seu poder. Sozinhas é muito difícil. E eu tenho muitas pessoas, nós todos temos, quem trabalha com obsidiana, todos temos, muitas pessoas dizem, não, eu comecei a usar uma obsidiana, mas aquilo correu muito mal.
Não é assim. Precisa de ser o trabalho bem feito. Por isso, o meu conselho é, por favor, contactem uma terapeuta e pelo menos falem com ela. Depois pronto. Perfeito, Susana. Muito obrigada por esta informação e os conhecimentos que partilhaste connosco hoje. Obrigada eu, Vera, a ti e à Mindália Televisão mais uma vez e parabéns pelo vosso trabalho, é mesmo muito bonito vê-lo. Muito obrigada, Susana. A todos vocês que seguem o nosso canal, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e também subscrever. Da minha parte, até já.